coisa legal que a gente vai compartilhar com vocês também. Olha, a gente volta com a nossa enquete do dia porque não há tempo a perder. Quero saber de você que nos acompanha e dos nossos meninos comentaristas aqui. Qual seria o melhor técnico para o Corinthians? Olha lá, Dorival Júnior seria o melhor? Renato Portaluppi, gaúcho? Silvinho ou o Sombra, que é um outro ali, uma terceira opção que eu não sei. Quem é essa Sombra aí, Michele? Pode ser o Carille, pode ser o, sei lá, o Vanderlei Luxemburgo, pode ser um outro, qualquer outro. Aí você pode ou falar outro, você pode citar o outro também. Quem você acha, Miller? Para mim, eu já falei domingo no Mesa Redonda, eu pegava o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é um treinador top, é um treinador, né, que está ali em cima, consagradíssimo. O Corinthians precisa de treinador assim, no nível do clube, né? Historicamente falando de glórias, né? O time grande não pode, Michele, apostar. Já apostou no Mancini, não deu certo. Trazer outro treinador aposta, ficasse com o Mancini. Então, traz o Renato Gaúcho, não interessa quanto que ele ganha. E agora, é trazer, pagar o que ele merece, o que ele vai pedir e também dar jogadores, né? E aí? E se não tiver jogador, adianta trazer o Renato Gaúcho? Não, porque o Renato não vem. Michele, Garrafa, aquele negócio. Eu vou numa loja e digo pro vendedor assim, ó, eu quero essa roupa, eu gostei dela, só que eu não tenho dinheiro. O vendedor fala assim, ó, arruma dinheiro e depois você vem comprar. Então não adianta o Corinthians querer, apresentamos um plano transcendental de carreira pro Renato. Isso é tudo conversa furada, meu. Não existe isso, Michele, não existe isso. O futebol é simples, objetivo. Não tem esse negócio de plano de carreira. O Renato já tem uma carreira vitoriosa como treinador. Não é plano de carreira que ele vai virar presidente? Exatamente, pô, ele não é CO, GO, que seja. Para com isso. Fala pro Renato, é isso aqui, pronto, acabou. É isso aí, Garrafa? Não, eu tô com o Miller nessa, né? O Corinthians tem que pensar grande, é claro, o Corinthians está endividado, tem problema financeiro, mas o São Paulo também tinha e o Casares está dando os pulos. O São Paulo vai decidir o título do Campeonato Paulista, que para muita gente não vale, mas para a gente vale muito, não é? Para o futebol paulista, para a história do São Paulo vale muito. O São Paulo vai decidir o título paulista. O São Paulo está bem na Libertadores. E a dívida do São Paulo não era tão diferente da dívida que tem o Corinthians. E o Corinthians, como disse o Miller, tem que pensar grande. Você tem que pensar grande. Agora, não adianta do Írio colocar o bumbum na cadeira de presidente e ficar lá, não, vim aqui para pagar a conta. Só pensando em dívida. Para pagar a conta. Pelo amor de Deus. Isso aí é muito simples. Mas e se não tem dinheiro? Vai endividar ainda mais o clube? Mas esse é o papel dessa diretoria. Michele, marca Corinthians... você dispensa 3 jogadores e com esses 3 salários paga o treinador. Isso. Aí a multa. Tem jogador, tem multa. Mas você empresta, outro clube paga o salário, Michele. Esse é o papel do treinador. Exatamente. Esse é o papel do presidente. Você é gestora do nosso departamento. Você cria alternativas para que a coisa funcione. Esse é o papel do Duílio. Então, você traz o Renato, né, no meu entendimento, você chega com ele, conversa e, o que você precisa? Tá, então eu vou correr atrás disso. Você tem que ter um poder de convencimento e se mexer. Eu acho que aí o Corinthians... Porque, Michele, o Renato não vem ganhando pouco, sem reforços, sendo que a cobrança é muito. Grande. Muito grande. Não tem jeito. Mas peraí, para que ele seja cobrado, como ele será cobrado, se caso ele acertar o Corinthians, tem que ganhar muito. E o que o Miller está falando, só para a gente fechar aqui, eu acredito que eu vou nessa linha, não é que vem o Renato, vai contratar um super time. Não. O Corinthians não contratou um único jogador nessa temporada. Exatamente. Um único jogador. Né? Então você tem que sentar, Renato. O Renato é o conhecedor do futebol, é um dos melhores técnicos do país. Qual é a sua avaliação do elenco? O que você precisa? O que você sugere? Pô, tá bom, a gente vai atrás desse, O São Paulo trouxe 4, 5 jogadores, compôs o elenco que estava aí. Reforçou bem. Reforçou bem, é um outro São Paulo. Ele está jogando muito bem. Você tem o Daniel Alves lá pelo lado direito, você tem o Orejuela. Você já não tinha reserva, agora você tem 2. E fora o Vinícius e o Galeano. Você tem Igor Vinícius, entendeu? É por aí. Tem 4 laterais direito hoje, São Paulo. É pensar grande, então tem que trazer um técnico grande. Muito bom. Então, você que está em casa, mas o seu voto é o Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. Muito bem, o meu também. Você que está em casa, entra lá no site gazetesportiva.com, vota também. Você pode usar o QR Code que está aqui embaixo e entrar direto no site. E manda um WhatsApp pra gente também. Manda um vídeo aí, gente, de até 10 segundinhos, celular de pé, você bonito, ali arrumado. 99479-1633. 11-99479-1633. Quem tem que ser o novo técnico do Corinthians? Não adianta fazer piada não, hein?
Não adianta fazer piada, não. Já que o assunto é Corinthians, vamos diretamente para a redação da nossa Central de Esportes, falar com o Jonas Campos e saber como anda a busca por um treinador. Tem notícias, Jonas, de como foi a reunião com o Renato Gaúcho? Boa noite. Fala, Michele. Boa noite para você, para o Garrafa, para o Miller, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Gente, estão deixando o torcedor do Corinthians sonhar com o Renato Gaúcho, hein? Teve reunião, sim, lá no CT Joaquim Grava, na tarde desta terça-feira, Michele. O Renato não esteve presente, mas foi representado pelo empresário dele, Gerson Oldenburg, conhecido como Gauchinho. Conversou com a cúpula corintiana representada pelo presidente Duílio e os responsáveis pelo futebol, Alessandro Nunes e Roberto de Andrade. O Corinthians, nessa reunião, não chegou a apresentar uma proposta no papel, né? Colocar uma proposta na mesa, formal, mas conversou, quis entender como é que estava o Renato desde a demissão dele no Grêmio lá no dia 15 de abril e apresentou um projeto, né? Como se fosse uma proposta verbal, oferecendo algumas condições de trabalho para o Renato, caso ele aceite o desafio de comandar o Corinthians. O Thiago Salazar apurou, tem os detalhes no site gazetesportiva.com, mas esse projeto oferecido pelo Corinthians engloba o que para o Renato Gaúcho? Engloba um salário que se aproxima do teto estipulado pelo clube, bônus por metas alcançadas, auxílio moradia, autonomia para o Renato trabalhar se envolvendo nos departamentos do clube, total autonomia para o Renato Portaluppi efetuar o trabalho dele dentro do Corinthians e até possibilidade de contratações a partir do segundo semestre. O Corinthians, obviamente, deixou bem claro que é um ano de dificuldade financeira, pezinho no chão, né? A gente já sabe disso, mas apresentou essas condições e agora aguarda uma resposta do Renato Gaúcho, que vai pensar com a família, desempregado, como eu disse, desde o dia 15 de abril. Resta saber o que Renato vai responder, expectativa de uma resposta até o fim dessa semana. A ideia do Corinthians não é tornar esse episódio uma grande novela e se não der certo com o Renato, aí o Timão já vai trabalhar no chamado Plano B. Dorival Júnior e Silvinho ganham força, né, caso isso aconteça, já que nomes como Carille, Lisca Doido, o Guto Ferreira e o próprio Antônio Carlos Zago estão descartados neste momento, Michele, mas o torcedor do Corinthians dá para sonhar, viu, Mi? A situação financeira é difícil, né? Mas dá para sonhar com o Renato Gaúcho. Jonas, você falou que a proposta foi o salário para o Renato Gaúcho ali no teto do que eles pagam no teto do Corinthians. Qual que é esse teto, então? Tinha uma certa variação, viu, Michele? Mas o teto do Corinthians gira em torno dos R$700 mil. Então, o Renato ganharia algo em torno disso, além de, como eu disse, das metas alcançadas e do auxílio moradia. Mas é mais ou menos nessa faixa, muito menos do que ele ganhava no Grêmio. Então, para vir ao Corinthians, né, em primeira instância, ele já vai precisar aceitar uma redução salarial em relação ao que ele ganhava lá no sul do país, Mi. E parece que o Luan ganha já esse valor, né? Aí, então, e aí? Você fazer uma redução drástica, chamar o cara já fazer uma redução drástica no salário de um técnico como o Renato, você já mostra a fragilidade de projeto, não é? Você tem que saber com quem que você vai conversar. Eu vou receber o Miller na minha casa, receber a Michele, pô, eu lá no meu dia a dia eu como lá meu arroz e feijão, mas se eles vão lá em casa eu vou fazer pelo menos uma macarronada. Ah, macarronada eu como na minha casa, Belo. Mas a minha macarronada não, Michele, a minha macarronada é especial. Faz aquela picanha lá. Um vinho tinto, entendeu? Não, eu vou receber, eu vou receber com simplicidade, mas eu vou receber bem. Aí você chama o melhor técnico do Brasil, já propondo redução, você mostra o quê? Fragilidade. Mas aí você pode, de repente, dar em contrapartida autonomia. Tudo isso você já tem que dar para ele. Michele, o negócio é o seguinte, eu acho assim, 700 mil, o Renato até que pode pensar em vir. Agora tem uma coisa, mas e a auxílio moradia, auxílio terno, esse negócio é normal. Todo treinador tem isso. Premiação por título. Passe de ônibus. Tudo isso aí, os treinadores hoje, todos têm isso, Michele. Vale alimentação, nós temos. Exatamente, todo treinador tem. Agora, o que vai pegar é o seguinte, a autonomia para o Renato Gaúcho. É isso aí que eu te falo. Autonomia é até a próxima derrota.
Então, agora, outro detalhe. Tudo bem, a negociação, é claro que o Renato sabe quanto vai pedir, o Corinthians vai ter que saber quanto pode pagar, mas tudo passa, no meu entendimento, não adianta a diretoria, espero que não esteja passando isso na cabeça do Duílio, que a diretoria esteja se escondendo nesse momento, na tentativa de trazer o Renato, ó, tentamos o melhor, mas não deu. Não é? Se você vai trazer o melhor, você tem que montar um time, pelo menos, com alguns reforços. Garrafa, eles já foram para a reunião desacreditado. Você não tá vendo, não? Olha, não vamos formalizar nada, vamos só espionar. O Renato tá morando na Barra ou tá no Hebron? O Renato, ele tá bem ou tá mal? Tem que chamar o Renato, vem cá, filho. Você vai fazer reunião com o treinador top do Brasil? Por isso que ele nem foi. Exatamente. Você vai fazer reunião pra quê? Pra especular e dar uma proposta verbal, tudo verbal. Pelo amor de Deus. Eu vou pra uma reunião com o treinador top, Michele, eu já vou pra fechar. Eu já vou pra assinar o contrato. Assina aqui, ó. Exatamente. Agora você vai especular a vida do Renato. Renato mora na Barra da Tijuca, você quer conhecer o Renato? Vai lá na praia, ele tá jogando futebol lá. Agora não fica com conversa fiada, já vai pessimista pra reunião. Você tem que chegar e saber. Pelo amor de Deus. Tem que o clube pode oferecer isso ao Renato, uma proposta com algo concreto. Papel, gente, e você tá chegando com o técnico que tá no patamar elevado. Não é? Se você já chega pensando pequeno, o cara fala, o empresário vai chegar, né? O Renato fala, e aí, como é que foi? Michele, outra coisa. O cara não me deu papel. Garrafa, Michele, o Renato no Grêmio, ele renovava o contrato em 10 minutos com o presidente. Por isso que o Renato nem veio, já sabia. Exatamente, o Renato tá nem aí. O Renato, o sonho dele, todo mundo sabe, é treinar o Flamengo. Só que tem um detalhe. Quando ele tinha fechado com o Grêmio, verbalmente ele já tinha fechado com o Flamengo. Só que aí ele deu pra trás e renovou com o Grêmio. E o Marcos Braz sabe que esses dirigentes de time grande são orgulhosos, né? Então acho que isso aí pode ser que... Entendi.